Vamos começar. Bom dia a todos. Vou fazer uma breve introdução e eu passo para a Maria de Lourdes. É um grande prazer trazer aqui para a gente celebrar os nossos 60 anos. Meu colega de sala de 19, meu amigo de brincadeiras no bairro São Vicente, meu companheiro de teatro no palco com Três à Solta, eu, ele, Ione, Lúcio Gama, Marcelo Dalla. Nós temos uma história e é com muito prazer que eu trago para vocês agora aqui. O 19 traz até para vocês o nosso querido Esper Calaz. A Lu vai fazer a introdução e a gente começa. Bom dia, pessoal que está me ouvindo, os alunos do primeiro, segundo, terceiro. Nós estamos com pais aqui também, o que muito nos honra, porque hoje nós estamos no último dia letivo Esper deste ano. A partir da semana que vem, nossos alunos, depois de um ano difícil de ensino remoto, nossos alunos estarão em férias e nós estamos com a oportunidade valiosíssima de ouvir hoje uma autoridade em saúde pública no nosso país, principalmente nessa questão de pandemia de Covid que a gente está vivendo, e muito nos orgulha saber que o Esper é filho desta casa. Nós programamos, Esper, para este ano, que são os 60 anos do 19 de março, uma série de eventos trazendo ex-alunos aqui. E quando a pandemia começou, o que nós pensamos? Bom, o nosso projeto vai ficar comprometido. Pelo contrário, com o ensino remoto, nosso projeto se expandiu. E hoje, por exemplo, você pode estar aí em São Paulo falando com a gente aqui. Não é? Se fosse no presencial, seria muito mais difícil tê-lo aqui na nossa escola. Então, vou repetir o que eu já te falei nos bastidores. É uma honra para o 19 ter conseguido um espaço na sua agenda atribuladíssima para estar aqui com os nossos alunos, nossos pais. Muito obrigada, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Lourdes. Obrigado, Antônio Márcio. A gente cresceu juntos, né? E para mim é um prazer enorme ver a escola outra vez, embora à distância. Eu fico muito feliz, muito honrado pelo convite, porque aí que a gente constrói as bases do nosso conhecimento, mas principalmente do nosso caráter, né? De tudo da interação que a gente desenvolveu com os colegas, muitos deles eu tenho contato até hoje. Então, para mim, uma satisfação enorme falar um pouquinho para vocês. Eu sou itajubense, no mesmo ano que o Antônio Márcio, nós nascemos na mesma... Você nasceu na maternidade, Antônio Márcio? Também, eu nasci na maternidade. Também, Xavier Lisboa. E lá naquela época, a gente morava muito perto um do outro, ali na Vila Vicente, atrás da Vila Vicentina. Uhum. E logo que eu comecei o primário, minha mãe e meu pai me colocaram no Major João Pereira, então eu estudei 3 anos lá. E aí, depois, no 4º ano primário, acabei indo para o 19. E era um tanto custoso, porque naquela época a gente tinha o hábito de ir andando para a escola, né? Mas, a gente tinha que andar um tanto para chegar até lá, mas e assim ia, né? Quer dizer, a gente foi construindo grandes amizades que mantém até hoje. E aí eu terminei todo o secundário, o colegial no 19. Cheguei a fazer o caro objetivo para preparatório do vestibular integrado e entrei na Faculdade de Medicina aí de Itajubá. Naquela época do 19, era uma escola que era referência para a cidade, continua, né? Tinha uma quantidade e a nossa turma era muito rica, porque muita gente ficou muito amigo um do outro, mas também muita gente se deu muito bem na carreira. E até hoje nós temos um encontro todo fim do ano. Esse ano acho que não vai ter, por razões óbvias, mas para a gente contar as histórias, né, durante tantos anos assim. E naquela época também, que no 19 de março surgiu, o Afonso Brito resolveu montar, junto com outros professores, o Examed. Eu não sei se ainda tem, mas foram as primeiras vezes. E era assim, o pessoal que fazia para biológicas, medicina, era quando o pessoal disputava uma gincana com quem fazia o preparatório com foco em engenharia e exatas. Então, por isso que chamava Examed. E aí, a minha frustração é que todos os anos que a gente competiu, a gente nunca ganhou. Foi sempre exatas que ganhou. Bom, mas aí eu fiz
a medicina em Itajubá, e no 6º ano passei num concurso para fazer o que a gente chama de internato aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual. E aqui vim para cá conhecer no 6º ano a minha esposa, que é a Fabiana, que também está assistindo, e a gente acabou se conhecendo porque a divisão Esper e Fabiana era tudo pelo grupo, né, de ordem alfabética, e estamos juntos até hoje com o nosso filho Georges, que não sei porquê, mas ele resolveu também fazer medicina, está no 2º ano. Mas já no 6º ano, então, vim para São Paulo e fiz minha carreira aqui. E uma coisa que o 19 de março sempre me deu é vontade de ter curiosidade sobre as coisas, aprender mais e procurar saber quais são, principalmente, os desafios, os mistérios da natureza, como é que a gente aprende sobre essas coisas. E eu era muito entusiasmado com isso. E teve um outro colega que deu aula aqui para vocês durante essa gincana, que é o Lúcio Gama, que era muito próximo, e eu me inspirava muito nele, porque ele era, embora ser da mesma idade, ele era muito inteligente, entrou um ano na frente da gente na escola e foi para a Unicamp. Então, durante a Unicamp, a gente ficava em contato o tempo todo, e ele contava as coisas que ele estudava lá na Unicamp, que é uma excepcional universidade, uma das 3 universidades paulistas. E a minha vontade foi crescendo com essa curiosidade científica. Então, ser um cientista é ter curiosidade, é você procurar fazer as perguntas e achar um jeito de respondê-las. E não é só isso, quer dizer, você tem que responder a pergunta para si, mas convencer os outros que o que você fez está certo, e as outras pessoas, baseado nas coisas que você fez para tentar provar aquela hipótese, também se convençam. E é um sistema de raciocínio de reprodutibilidade. E aí entrei aqui no 6º ano, e logo naquela época, o primeiro rodízio que nós tivemos foi na clínica médica, mas o segundo rodízio, isso foi em 1989, foi na enfermaria de moléstias infecciosas. E naquela época eram ainda os anos sombrios da AIDS. E me chamava muita atenção que eu entrei na enfermaria e os pacientes ficavam todos dentro da sala e com uma janelinha de vidro em cada porta por causa de isolamento. E assim eu fui passando pela enfermaria e vendo os pacientes daquela janelinha ali, isolados, e eram submetidos a um enorme preconceito. E aquilo me tocou muito, porque eu achava que, como médico, a gente tinha que, de alguma forma, criar uma maneira de cuidar dessas pessoas. E foi isso e mais outros fatores, bons mestres que eu tive lá, me fizeram escolher fazer doenças infecciosas. Então, essa sensação de ver pessoas que são discriminadas, marginalizadas, à procura de um tratamento e ter dificuldade de acesso sempre me tocou bastante. Foi a razão de ter escolhido essa especialidade. Aí, depois disso, eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Durante esse doutorado, fui para fazer um que a gente chama de doutorado sanduíche no estado de Nova York. Lá fiquei 2 anos com a Fabiana, voltamos e consegui, com essa experiência internacional, estabelecer na Universidade Federal de São Paulo um centro de pesquisa clínica. O que significa isso? É um centro onde a gente procura avaliar novas estratégias de tratamento e prevenção de doenças infecciosas. E por que isso? Porque nesses 2 anos lá, tive muito contato com pessoas que estavam tentando desenvolver vacinas contra o HIV e AIDS. Aliás, que a gente não tem até hoje. Mas esse conhecimento fez com que eu pudesse estabelecer contato com pesquisadores de fora e trouxesse estudos aqui. E assim foi durante um tanto de anos, isso foi desde 1998 até 2007, quando a Universidade de São Paulo, a USP, me chamou para ir e assumi um posto lá. E assim eu aceitei e estou lá até hoje. Nesses anos eu acabei me engajando em várias coisas, vários outros projetos, virei professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas da USP, e hoje também coordeno a pesquisa clínica do
Hospital das Clínicas da Cadinho USP, não, né? onde são feitos projetos de pesquisas, inclusive de outras especialidades. Então, a gente tem toda uma série de atividades, e por ser uma universidade muito grande, não sobra tempo para nada mais, né? E uma correria para lá e para cá, várias interfaces do departamento, etc. Mas a história que eu vou contar para vocês agora é o que aconteceu a partir de janeiro. Então, quando foi comecinho de janeiro, a gente começou a ter notícias que estava tendo uma nova doença na China. E era caracterizada por um comprometimento do pulmão das pessoas, e ninguém sabia o que era. Isso foi ainda em dezembro do ano passado. Aí, quando foi no dia 8 de janeiro, um grupo chinês publicou a sequência do que parecia ser o vírus causador dessa nova doença, chamado coronavírus. É um dos tipos de coronavírus, e começou a se alastrar pela China. A reação do governo chinês foi intensa. Eles acabaram fechando e fazendo o que eles chamam de lockdown, que significa quarentena, basicamente. E tem um termo em francês para isso chamado cordon sanitaire, que é fecha todo mundo em casa, ninguém sai, não tem contato com ninguém. Mas as notícias de lá não eram muito claras, pela própria transparência do governo chinês com essas informações. Mas dava para perceber que era uma situação grave, porque muita gente morrendo, fazendo hospitais em 10 dias e com 1.000 leitos e essas coisas todas. E aqui em São Paulo, na mesma época, em janeiro, o nosso departamento tinha identificado um vírus novo que causava uma doença parecida com febre amarela. E era um caso só. Então, a gente foi assodado pela imprensa querendo saber sobre esse vírus. Então, tem uma colega que estava envolvida com esse caso. Eu virei para ela e falei assim, olha, Ana, você cuida desse caso do adenovírus e eu me preparo para quando se chegar esse coronavírus aqui para o Brasil. Que bobagem que eu fiz, né? Porque depois disso, a gente começou a montar um comitê de crise no Hospital das Clínicas da USP e não deu outra. Foi chegando o fim de fevereiro, o vírus bateu a porta e acabou entrando pelo país, justamente pela região de São Paulo. Então, é isso que vocês estão acompanhando desde então. A gente está diante de uma pandemia enorme, com talvez o maior impacto na saúde pública de todos os povos desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, nada mudou tanto o planeta quanto esse vírus depois daquela grande guerra. E a gente está até hoje pelejando, né? Tem muito problema, muita interferência, muita consequência desse processo. E lá no Hospital das Clínicas eu comecei liderando o comitê de crise para preparar o hospital, a gente conseguiu preparar. Eles me chamaram para participar do comitê estadual do governo do estado de São Paulo. Eu sou um dos que dá conselhos para o secretário da Saúde e para o governo do estado para essas medidas preparatórias. E lá também a gente teve, quando começou a subir aquela quantidade enorme de casos, o HC foi instado pelo estado de São Paulo a ajudar nesse combate. Então, o que a gente fez? Nós pegamos o Instituto Central do Hospital das Clínicas, que tem uma capacidade de 700 leitos, e fechamos ele inteiro, só para receber pacientes com Covid. O número de leitos de UTI que tinha nesse prédio era 35, a gente aumentou para 300, isso tudo em 2 semanas, porque foi uma loucura o que aconteceu. Os pacientes foram distribuídos para outros institutos. Para vocês terem uma ideia, até o Instituto de Ortopedia começou a cuidar de outras doenças. Pararam todas as cirurgias, tudo isso para preparar para os pacientes com Covid. E nós chegamos a ter, no pior momento, que foi mais ou menos o fim de maio, 660 pacientes internados com Covid. Eu vi algumas vezes o boletim de Itajubá, isso dá o dobro de todos os pacientes que tiveram em Itajubá durante toda a pandemia. Isso num dia dentro do hospital. E tudo isso foi se acumulando ao longo do tempo. E a gente acabou entrando pela porta do HC, mais de 5.000 pacientes que tinham Covid-19. Por causa disso, eles também pediram para eu coordenar os esforços de pesquisas de Covid aqui. Então, tive que trabalhar com todos os departamentos, arrumar toda a estrutura
e conseguimos, estamos tocando mais de 200 projetos de pesquisa para entender os vários aspectos da doença. A gente conseguiu, com isso, também mobilizar a sociedade. Criamos uma campanha chamada HC Convida, que conseguiu arrecadar cerca de 57 milhões de reais para o Instituto. A gente conseguiu alocar esses recursos na melhora da infraestrutura, mas muito também para aumentar a agilidade com contratação de pessoal, que era muita gente aqui para ser tratado ao mesmo tempo. Então, tudo isso estava acontecendo junto, e dentro desses projetos, alguns se destacam, é claro. Em alguns novos projetos de tratamento, a gente está testando, por exemplo, esses anticorpos que foram testados, foram dados para o Donald Trump lá nos Estados Unidos, também a gente está fazendo aqui. Nós estamos fazendo projetos de desenvolvimento de novos testes, de novas formas de tratamento com outras medicações, testes de avaliação de disseminação do vírus em ambiente hospitalar, e aí vai uma série deles, mas tem um que chama mais atenção, que nós somos o centro principal do estudo da vacina Coronavac, que é essa que está sendo, que foi desenvolvida pela Sinovac na China, com transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. Então, esse esforço está todo em andamento, com a ajuda de muita gente, mas é claro que não sem turbulências. Então, todo mundo está acompanhando a briga que existe entre o governo federal e o governo do estado de São Paulo, uma briga política entre o Bolsonaro e o Dória, um acusando o outro para lá e para cá, e quem está no meio dessa história são os pesquisadores que estão fazendo esses projetos. Imagina a loucura que tem sido. 2 semanas atrás, eles chegaram a interromper esse estudo porque um dos voluntários morreu, mas depois a gente ficou sabendo que era por overdose de medicação, e o estudo foi retomado. Então, tem agora uma série de iniciativas, mas essa é a de descobrir uma vacina contra o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, é um dos principais, porque muitos acreditam que se a gente tiver uma vacina muito boa, protetora, encontre-se um caminho no fim uma luz no fim desse túnel para a gente sair dessa pandemia. Então, a gente está agora trabalhando rápido para tentar dar essas respostas, e aí, para nossa surpresa, uma pandemia que vinha reduzindo o número de casos lentamente pelo Brasil, mas aqui em São Paulo, a gente está numa onda pandêmica que está durando mais de 9 meses já, começou começo de março e vem até agora. Nossa surpresa é que nessas últimas 2, 3 semanas voltou a aumentar tudo de novo. Então, a gente agora está com uma quantidade grande de pacientes. Os hospitais privados de São Paulo já lutaram, os hospitais públicos estão aumentando o número de pacientes, estão enchendo outra vez, e está todo mundo muito preocupado nesse momento, porque a gente não sabe se esse aumento continuar no mesmo ritmo que se viu em alguns outros lugares, por exemplo, na Europa, a gente pode ficar em maus lençóis. Então, há uma rediscussão muito grande do que tem que ser feito para enfrentar essa pandemia nesse momento. Então, é esse o cenário atual. A gente, além disso, tem atuado para tentar criar os meios para tratar as outras doenças também, que tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que pessoas que tiveram outras doenças não deixaram de adoecer. E o Hospital das Clínicas agora também tem se esforçado em tentar diminuir as filas que se formaram depois que a demanda foi absorvida pela Covid-19. Há muita coisa mudou durante esse ano por causa de tudo isso. Assim, eu costumo dizer que minha vida virou de cabeça para baixo por causa dessa pandemia. Já tinha virado várias vezes de cabeça para baixo na minha carreira, mas nessa pandemia foi a mais impressionante de todas. E fez com que a infectologia, que é a especialidade que eu escolhi, ficasse tão em evidência. A gente percebe hoje que as doenças infecciosas, e isso aconteceu várias vezes na história, estão dando mais um exemplo como elas moldam o desenvolvimento da humanidade. Não foi só agora com a Covid-19 que isso aconteceu. Todas as grandes doenças causaram grandes pandemias. A tuberculose já fez isso, a varíola já fez isso, a peste negra, e com uma escala proporcional ao tamanho da população mundial, que foi muito maior do que a gente está vivendo agora.
mas a interconectividade, a capacidade de mobilização das pessoas e a velocidade da informação trouxeram a Covid-19 para um patamar muito elevado no impacto que causa na humanidade. E quem foi instado ou chamado para esse enfrentamento primeiro foram os infectologistas. E aí eu costumo dizer para todos os meus colegas, ficar brincando com eles, que sem dúvida nenhuma, embora seja muito desafiadora, infectologia é a especialidade mais legal de todas, porque você consegue enfrentar essas situações. E isso remete um pouco para a sensação que eu tive quando comecei a ver que, com a chegada do vírus, todo mundo foi para casa. Não sei se vocês se lembram disso, mas lá para março, todo mundo se trancou em casa, fechou as coisas, não queria atender mais ninguém. E, no final das contas, quem é que foi para a linha de frente foram os infectologistas, de uma forma geral. Enquanto estavam todos os nossos colegas receosos de enfrentar um novo problema, a gente ia e atendia todo mundo. Então, a enfermaria era cheia de gente, todo mundo trabalhando, e aquela mesma sensação que eu tive em 1989, de olhar pela janelinha e ver os pacientes com AIDS discriminados, foi o que os infectologistas tiveram dessa vez. Eles saíram à luta, foram atender os pacientes, junto com enfermagem, farmacêutico, auxiliar de enfermagem, que eu acho que esse pessoal da saúde que trabalhou, especialmente no começo dessa pandemia, são os grandes heróis nacionais e internacionais no enfrentamento das doenças. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, embora a gente tenha muito cansaço com esse fechamento, cansaço com essas medidas de restrição, e vivendo num mundo tão polarizado politicamente, especialmente aqui no Brasil, foram os profissionais de saúde, aqueles que trabalham com doenças assim, aqui se abnegaram, foram atrás, lutaram para tentar salvar a vida das pessoas. E eu espero que isso, junto com a ciência, com a curiosidade científica, os inspire a procurar suas carreiras e venham se juntar a nós, venham trabalhar conosco aqui. Acho que era isso. Vou ver você. Muito legal, era exatamente isso. Eu vou começar a passar para a Lu, vai começar, e aí a gente pode ver algumas perguntas. Lu. O Esper, eu gostaria de fazer um comentário primeiro. Os seus textos semanais na Folha de São Paulo têm sido sempre objetos de nossas leituras nas minhas aulas de redação. Então, olha aí, eu imagino, eu, aluna, como é que eu teria gostado disso, de ver um personagem da notícia que eu leio aqui nas minhas aulas, depois de estar falando comigo, né? Então, tenho certeza de que os meus alunos aí devem estar super orgulhosos disso. Na semana passada, por exemplo, o nosso texto foi sobre o que você escreveu lá, falando sobre essa questão do final do ano agora, né? As pessoas já se cansaram do vírus, já estão planejando Réveillon, Natal, aglomerações. Então, eu queria que você nos posicionasse sobre isso. Eu sei que é difícil uma resposta precisa e rápida, né, para essa minha pergunta, mas você acha que este momento está exigindo de nós uma cautela maior por conta dessa suposta segunda onda que está chegando ao Brasil, ou a gente já pode mesmo dar uma relaxada nesses atos? O que você nos recomenda? É a pergunta que os alunos mais faziam aqui no dia da aula. Esper, está mutado. A primeira parte da pergunta é que essa escrita não é só minha, porque a Fabiana, que está nos assistindo aqui, ela corrige todos os textos. Então, ele seria muito pior, muito mal redigido, se não fosse a ajuda dela, que fala, olha, você está fazendo muita bobagem. Aliás, na última, eu fui fazer uma revisão, acabou saindo um especialmente dobrado na mesma frase. Mas tem sido um prazer muito grande escrever para a Folha, porque no começo a demanda por esse assunto era tão grande que eles chamaram alguns colunistas para se juntar ao grupo. Eu tive essa honra de ser chamado pela Folha de São Paulo, escrevia semanalmente, e com o tempo, com a diminuição um pouco da saturação do assunto, para minha surpresa, eles mantiveram a minha participação na Folha, que agora é em prazo indefinido a cada 2 semanas. Então, tem sido um prazer muito grande. Agora, sobre transmissão,
a gente precisa saber que o vírus ele não é inteligente, né? O vírus não planeja nada. A única coisa que ele quer é ser transmitido. E a gente percebe que tem algumas condições que facilitam a transmissão, especialmente pequenas reuniões num número um pouco maior de pessoas. Então, muitos acreditam, falam assim, ainda bem que nós não temos grandes eventos, shows e teatros, porque não vai ter transmissão do vírus, mas não é. Ele gosta de ser transmitido nessas reuniões menorzinhas, de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, 8, porque as pessoas ficam mais íntimas em contato umas com as outras. E um dos exemplos disso é quando sai todo mundo para jantar, ou vai numa festa para comer. Aí todo mundo chega de máscara, dando murrinho um no outro, aí ponha o pastel de milho na mesa, e essa referência de propósito, né? Pastel de milho na mesa, aí todo mundo tira a máscara, começa a comer e fica falando um próximo do outro. Aí começa a ter transmissão. Então, o que está acontecendo agora aqui em São Paulo é muito isso. Essas pequenas aglomerações, essas festas um pouquinho maiores, que estão chamando as pessoas para oportunidades de transmissão. E não sou eu só que estou falando isso. Tem um artigo numa revista de nome Nature Behavioral Sciences, que analisou vários comportamentos da sociedade e percebeu que esse disparado é o maior risco de transmissão. Então, a minha sugestão é que, embora a gente esteja cansado e está louco para chegar ao Natal e fazer um festão, a gente tem que pensar bastante, sejam mais comedidos, procurem manter um pouco mais de distância, evitem reuniões muito grandes, porque na hora que o vírus vem, não tem jeito, ele vem e às vezes quando ele passa de um patamar, estoura uma outra onda. Então a gente não pode dizer que isso não vai acontecer em Itajubá, né? Embora a chance seja menor do que uma cidade tão densa quanto São Paulo, é possível e foi visto em vários lugares. Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Eu recebi uma pergunta aqui sobre do futuro atual, sobre a possibilidade das aulas presenciais. E esse é um motivo de grande debate. Por quê? Porque, aparentemente, o ensino presencial tem menos risco de transmissão quanto menor for a idade dos alunos. Aparentemente, crianças pequenas são maus transmissores do vírus, têm uma chance de desenvolver doença muito pequena, mas à medida que você vai subindo a faixa etária e entrando em adolescentes e adultos jovens, vão se aproximando da população geral. A gente vai sempre estar sob cheque. Então, todas as vezes que você for ampliando a possibilidade de aglomeração, inclusive em salas de aula, você tem que manter um olho no gato e outro no passarinho, né? O gato é a aglomeração, as aulas, etc. E o passarinho é o número de casos de Covid na região. Então, se começar a ter esse aumento aqui, você tem que modular aqui. E aí, fazendo esse balanço. Qual é o balanço correto? Qual que é a forma mais equilibrada? Ninguém sabe. E é esse que é o problema. Então, muita gente erra, muita gente ainda vai errar nessa pandemia, mas não existe uma resposta perfeita para tudo, infelizmente. Mais alguém? Se alguém quiser fazer pergunta direto no chat para o Esper, pode botar direto para ele, ou pode levantar a mão e pode falar aqui também. Está liberado. Alguém? Tem alguma? O Gabriel Rosa tem. Pode falar, Gabriel. Você está com o microfone, Gabriel? Estou esperando o Gabriel. Ele falou que eu tenho uma pergunta. A gente aguarda. Tudo bem, Gabriel, com o microfone? Enquanto o Gabriel... ele perguntou o seguinte, Esper. Você acha que o Brasil lidou bem com a pandemia? Não, Gabriel. Acho que a gente cometeu muitos erros, mas um erro muito grande foi consequência dessa polarização político-administrativa que a gente tem. O que se espera de um país numa hora dessa? Tenta organizar as coisas, as ações, nível municipal, estadual, federal, toma essas medidas de uma forma coordenada, faz políticas de saúde que se apliquem para a população inteira.
aqui a gente teve muito problema. Teve muita gente que teve opiniões muito fortes e díspares, alguns por desconhecimento, outros até por má intenção. Teve uma disputa política no pano de fundo desse processo, e o que eu tenho percebido é que o Ministério da Saúde brasileiro está extremamente enfraquecido. Nós tivemos 3 ministros da saúde durante esse período todo. O primeiro entrou em confronto com o presidente por causa do uso da cloroquina, que eu acho um absurdo isso, já que a gente sabe que cloroquina não é eficaz no tratamento nem na prevenção da Covid-19, e além também das suas ambições pessoais, ele acabou entrando em conflito com o presidente e acabou saindo. Depois entrou um outro ministro que ficou durante muito pouco tempo e também entrou em conflito por razões semelhantes, e agora a gente tem um ministro muito fraco. Ele é bem intencionado, tem procurado trabalhar da melhor forma possível, mas em alguns momentos ele foi, inclusive publicamente, desautorizado pelo presidente na condução do processo e até mesmo no diálogo com outros setores da sociedade. Eu acho isso muito ruim. E nos estados acabou caindo a obrigação de fazer o embate e tomar as políticas locais. E esse que foi o problema, porque eles fizeram isso de uma forma muito desigual e também fizeram isso por causa de forma desigual por causa da própria capacidade que cada um tinha. Então, você, por exemplo, pega a massa crítica de pessoas para trabalhar em São Paulo, é muito diferente da massa crítica de pessoas para trabalhar no Amapá ou em Roraima. Então, isso acabou gerando desigualdades enormes. A outra coisa que a gente percebeu, que a nossa capacidade do Sistema Único de Saúde, que foi a salvaguarda do brasileiro, foi muito posta à prova e ela é muito desigual. Tem locais que é um pouco melhor, tem locais que é muito pior. E isso, de fato, criou disparidades, como, por exemplo, percentagens de pessoas morrendo muito mais em um lugar do que em outro. Isso é muito ruim. E, finalmente, algumas personalidades, inclusive dos estados, têm uma postura também que eu acho que intoxica um pouco essa relação, né? Alguns têm um ego tão grande que ficam querendo capitular em cima de uma tragédia tão grande como essa, que deveria ter sido submetida a um olhar fundamentalmente técnico, porque numa hora dessa não adianta paixão, você tem que parar, pensar e tomar as medidas da forma mais racional possível. Então, eu acho que isso faltou, a gente precisa pensar nisso para o futuro. Na hora de escolher as pessoas, a gente tem que ir para pensar um pouco na moderação e na forma como as pessoas dão valor às evidências, à ciência e à maneira da gente atuar da forma mais racional possível frente a problemas, e esse não é o único que a gente tem. Esper, eu de novo. Você falou que a gente tem que ficar de olho no passarinho, né, e no gato. Você sugere como médico, em termos de escola, a escola precisaria esperar a vacinação em massa para poder voltar ao seu 100%, ou a gente pode ir olhando o passarinho enquanto isso? Eu acho que você vai acabar tendo que olhar o passarinho e o gato, porque a gente não sabe quando a vacina vai ficar disponível. Eu espero que seja rápido e que isso aconteça até, por exemplo, março do ano que vem. Mas pode ser que não seja tão rápido assim, demore, vai cair lá no semestre ou no segundo semestre de 2021. A gente tem que pensar com todos os cenários. E outra vez, quanto mais você tem acesso às informações em saúde pública, que é o número de casos, número de mortes, sabe a disseminação do vírus, cria ferramentas para facilitar o teste, melhorar as condições de tratamento para os pacientes, mais preparado você vai ficar para enfrentamento da pandemia. E também para perceber que o passarinho ou o gato estão no lugar errado. Então, você tem que fazer as duas. Eu tenho, Antônio Márcio. Pois não? Bom dia, tudo bem? Oi, Bárbara. Agora que eu vi que você embaixo, tudo bem? Tudo bem, vocês? Bem, graças a Deus. Eu tenho, sim.
a gente que está mais em contato com a ESPER, a gente acompanha a seriedade dos trabalhos, ele fala e o que está sendo feito, né? E aí, a hora que você entra numa internet, no Facebook, e alguém fala, vacina vai sair, nós vamos ter alguma coisa, aí eu vejo os comentários assim, eu não vou tomar essa vacina chinesa. Aí o outro, eu não vou tomar porque essa vacina tem nanochips para nos espionarem. Aí vem outro e fala, se a vacina é tão boa, por que o Esper e o Dória não tomam, entendeu? Então, eu acho que vale a pena o Esper falar isso para a gente um pouquinho, da seriedade disso, porque é muita gente que eu conheço, que é gente que culturalmente é uma cultura boa, replicando isso, replicando que a vacina chinesa não pode ser tomada, e não é isso que eu vejo, pelo menos não é isso que eu vejo em casa com Esper, né? Eu vejo a seriedade de tudo, e eu vou tomar a primeira que sair, a primeira que se provar eficiente, que vai proteger a gente. Então, queria que o Esper falasse um pouquinho disso, porque tem muita gente replicando essa notícia de que a vacina chinesa tem nanochips e espionagem e tudo mais, e não é sério. Então, Esper, deixa eu pedir uma coisa. Acho que alguém está com o microfone aberto. Por favor, dá uma verificada aí, as pessoas, por favor. É que eu não estou com 4 telas, porque está dando uma interferência. Obrigado, Esper. Pois não. Isso que a Bárbara falou é muito importante, porque a internet, as redes sociais, eu acho que são ótimas. A gente tem muito benefício. Contato com as pessoas, acesso à informação, velocidade de disseminação das coisas. Então, eu não gosto de crucificar redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, nada disso. Eu acho que eles cumprem o seu papel. Mas a gente tem que pensar muito bem, sempre quando se lê algo, sobre a origem da informação. Porque, da mesma forma que aumentou a conectividade entre as pessoas, tornou muito fácil a deturpação dos fatos. Agora, um olhar um pouco cuidadoso percebe que um fato foi deturpado ou não. Eu acho que isso é uma tarefa de todos nós. A gente não pode se acomodar em só dar encaminhamento de mensagem, porque a responsabilidade é de todos. E eu acho que isso é muito importante. Sobre essa história da vacina especificamente, e aqui vai uma crítica, não só para o presidente, mas também para o governador, porque eles acabaram polarizando esse debate. E isso foi contaminado por pessoas que defendem um e pessoas que defendem outro. E, às vezes, é isso que eu estava me referindo em ficar no meio, porque você tenta fazer esses projetos da forma mais rigorosa possível, daqui a pouco vem alguém, manda para você uma mensagem dizendo que a vacina da China vai colocar um chip no seu cérebro e o governo chinês vai te monitorizar para onde você vai. E aí várias outras histórias. Veja, eu acho que a primeira coisa, a melhor forma da gente combater qualquer dificuldade é com informação. Você tem que procurar aonde está a origem do dado. Na medida do possível e dentro da capacidade que cada um tem, sempre há um caminho para a gente checar da onde vêm os dados ou essa coisa que às vezes a gente recebe pelo WhatsApp. A segunda coisa é que, especificamente sobre essas vacinas, todas elas têm um objetivo comum, que é combater o inimigo de todas, e inimigo de todas as estratégias é o vírus. Não é um presidente, um governador, um político ou alguma outra pessoa. O inimigo é o vírus, é ele que continua sendo transmitido e matando as pessoas. E eu acho que todas as vacinas, num nível mais alto ou mais baixo, vão funcionar. Nós já temos 3 que mostraram eficácia, duas com 95%, uma com alguma coisa entre 63% e 90%, que merece a gente destrinchar um pouco mais. E mais outras virão, inclusive a vacina que está sendo testada no Instituto Butantan. E essa tecnologia da China. E para quem acha que tudo que vem da China é uma coisa ruim, etc., eu vou depois mandar para o Antônio Márcio, se vocês quiserem depois, uma matéria que quem escreveu foi um editor de uma revista científica muito respeitada no mundo inteiro, chamada Science, que é o John Cole. Ele analisou qual é a situação no mundo em relação à disponibilidade de vacina. A China vai se transformar talvez no maior provedor de vacinas do mundo inteiro.
A Rebeca está com um passarinho lá piando atrás. E é um maior provedor de vacinas para o mundo inteiro. E por quê? Porque Estados Unidos e Europa não vão dar conta de vacinar 7,5 bilhões de pessoas. E as vacinas, todas elas, eu acho que vão ter uma chance de ter eficácia e a gente vai ter que ir atrás e resolver. A saúde é globalizada, cada país tem as vantagens e desvantagens, mas de uma forma geral, a gente está começando a verificar que o maior capacidade de produção no mundo inteiro de produtos médicos hoje é ocupado pela China. Para vocês terem uma ideia, a vacina que o governo do Ministério da Saúde vai comprar, que é a chamada da Oxford, da AstraZeneca, vai ser produzida na China. Então, por quê? Porque eles não têm a capacidade de produzir um número tão grande de doses para o mundo inteiro. A gente tem que olhar para isso, é claro, sempre com o olhar de verificar as informações, mas evitem tirar conclusões precipitadas, especialmente se vem uma notícia dessas meio mirabolante pelas mídias sociais. Wesley, aproveitando esse gancho aí da vacina, tem a pergunta da Ana Elisa, que é mãe de aluno nosso, perguntando se o Brasil vai ter como fazer essa distribuição das vacinas no Brasil. A gente tem preparo para isso? O Brasil, historicamente, tem demonstrado esse preparo. Nós temos as maiores campanhas de vacinação no mundo inteiro, nós conseguimos fazer coberturas vacinais que se aproximam a 98%, em alguns casos batem em 100%. As campanhas de vacinação, por exemplo, contra a poliomielite, contra o sarampo, são um exemplo para o mundo inteiro. E a despeito de uma queda da cobertura vacinal nos últimos anos aqui no país, responsabilidade de vários governos, né, de um só, nós ainda temos resultados sensacionais. Por exemplo, a cobertura vacinal na última vacinação contra a gripe em pessoas de idade, bateu em 91%. A gente tem uma cultura de receptividade às vacinas, que são estão entre os produtos que mais salvou vidas na história da humanidade. Se hoje a gente vive 80 anos e não vive mais 30 anos, como no começo do século XX, em grande monte é por causa das vacinas. E elas vão continuar, tem uma nova geração vindo, a mudar a perspectiva da gente proteger contra doenças infecciosas, e o coronavírus vai ser mais uma. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? A Vivian fez uma pergunta aqui, Esper. Comparando o coronavírus com outros vírus respiratórios, HN1, por exemplo, qual é o maior desafio de vocês? Ele é mais complexo, o coronavírus? Para vacinas não é, viu, Vivian? Para vacinas é mais fácil você fazer contra o coronavírus, mas para tratar a doença, o coronavírus é mais difícil. Por quê? Porque ele causa uma doença mais agressiva e, embora em crianças a mortalidade no coronavírus, comparado com a gripe comum, seja tipo 1/3, 1/5, em pessoas acima de 50, 60 anos, a mortalidade associada ao coronavírus é 14, 15 vezes maior. E é esse que é o problema. São as pessoas de mais idade, especialmente aquelas que têm outros problemas de saúde, que dão mais trabalho, pois desenvolvem uma doença muito grave. Enquanto que o vírus influenza, inclusive o H1N1, embora possa fazer isso, a chance dele causar problemas de saúde é bem menor do que o coronavírus comparativamente. Mais alguém com alguma pergunta? Ninguém? Acho que as pessoas estão acanhadas de fazer pergunta. Pode usar aqui o chat, a gente lê. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma. Pois não. Eu sou Felipe, eu sou estagiário da professora Hélida. Foi assim, uma alegria ela ter me convidado para participar. Eu queria agradecer ao Dr. Esper pelo trabalho dele, da equipe. É voltado para o estado de São Paulo, mas a gente está numa situação assim, que atingiu praticamente todas as cidades do país, então agradecer ao trabalho que vocês têm desempenhado. A minha pergunta, ela é direcionada também à vacina. Eu acho que, pelo mote que está indo das perguntas, desse final de ano, o que mais tem afligido a gente. Só que a minha pergunta, ela é relacionada não à distribuição, como foi a última, é ligada a isso, mas a uma questão de número.
eu tenho acompanhado, e aí o doutor pode me corrigir, mas pelo que eu entendi, serão 2 doses, né? As que estão sendo testadas são 2 doses. E isso leva a gente a um número de mais ou menos aí quase 450 milhões de vacinas. E assim, eu tenho tentado acompanhar no noticiário, parece que a que está mais adiantada, que é a Coronavac, o primeiro lote é pouco menos de 50 milhões de vacinas. E assim, a pergunta ela é bem aflitiva mesmo nesse sentido, de modo pessoal, que assim, se existe uma previsão de demora para a gente chegar nesse número de 450 para poder cobrir a população, vamos dizer assim. Nossa, foi ótima essa pergunta, Felipe, porque esse vai ser um dos gargalos iniciais. Agora, dá para você fazer uma racionalização do uso para diminuir mais rapidamente a confusão que essa pandemia causa com um número menor de vacinas. E a principal é que, se você olha a população brasileira, pessoas acima de 60 anos de idade são 35 milhões. E é justamente o grupo que é mais suscetível à doença grave. Então, se eu tivesse sentado na tomada de decisão para a distribuição dessas vacinas, começaria nessa faixa etária. Porque se você vai no hospital e vê a faixa etária de quem está internado com doença grave, a grande maioria é mais que isso. Então, se você conseguir começar por esse grupo, junto com os profissionais de saúde, porque entram em contato com o vírus o tempo todo, seria uma forma de você racionalizar a utilização da vacina para os grupos que a gente chama de mais vulneráveis. A vacinação não vai ser feita em uma semana, em 2, vai demorar um tempo até conseguir trazer toda essa gente para receber vacina. E por isso, isso vai acabando que cria tempo para mais para frente a gente conseguir ter mais doses de vacina chegando. Nós não precisamos usar uma só, podem ser várias vacinas diferentes, e eu acho que até o fim do ano que vem a gente consiga oferecer a vacina para a grande maioria da população brasileira. Mas é claro que os países que investiram mais cedo e atuaram mais ativamente nas pesquisas e nesses processos de desenvolvimento e inovação são aqueles que vão sair na frente. E isso eu quero trazer para vocês como também uma mensagem, que o investimento na ciência, a inovação de novos produtos, no desenvolvimento do ensino e da pesquisa, são a principal arma do futuro. Quer dizer, não adianta você ter uma bomba atômica, não adianta você ter um submarino nuclear, se você não tiver a capacidade de desenvolver novos produtos, vacinas, novos remédios, etc., sua nação vai estar ao bel prazer, porque essas pandemias vão continuar acontecendo e a gente precisa disso. Então, isso tem que ser um pilar de toda a grande sociedade, e que eu considero a brasileira uma delas. Gente, se a gente pudesse ficar o dia inteiro ouvindo o Esper, né? Mas infelizmente a vida do Esper, nessa época principalmente, muito trabalho, a gente já ficou extremamente honrado dele ter reservado um tempo com a gente. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque os alunos também têm outras aulas e tudo mais. Eu queria passar, então, a palavra para a Lu, para ela fazer um agradecimento, encerrar. Esper, e o meu pessoal, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, tá? Lu. Esper, tenho certeza de que foi uma aula magna que tivemos para encerrar esse ano, não é? Fechou nosso ano de comemoração dos 60 anos do 19, numa oportunidade em que estiver aqui em Itajubá, se puder vir visitar nossa escola presencialmente, será um enorme de um prazer. Por hora, foi um prazer ter você nas nossas casas, você está vendo aí, né? Cada aluno está na sua casa, e o 19 conseguiu, neste ano, apesar dessa adversidade do ensino remoto, manter esse padrão de curiosidade, de incentivo ao estudo, como você falou, que você teve quando estudou aqui. Então, isso para a gente é uma honra saber que um filho desta casa, hoje, é esta referência aí nacional que nos passa tanta segurança naquilo que você fala. Muito obrigada, foi uma honra para nós. E só mais uma observação, Bárbara, pode falar para a dona Meire que o filho dela é de babá. É demais. E eu falei para o Esper que eu parecia que eu estava falando com o seu Jorge. Que demais, que alegria. Vou falar que os outros são de babá, tá?
Avisa em casa que a Obrigada, próxima viu? vez eu escolho a pamonha maior, viu? Olha aqui, obrigada, que bom que deu certo. E a minha última pergunta é perguntar que dia que o Esper vem para Itajubá, porque faz muito tempo que ele vem para cá. Prepara as coisas aí que eu estou chegando. Bom, obrigado outra vez. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande. E eu espero que todo mundo continue perseguindo as suas carreiras, e porque a gente tem que essas experiências e conversar com outras pessoas e conhecer outras realidades, sempre muito criam oportunidades. E eu sinto uma satisfação muito grande de ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz para vocês. Parabéns, 19 de março, parabéns, Itajubá, e fiquem todos seguros por aí. Obrigado, Écio. Um abraço, gente. Obrigado a todos.